PT. Rose Frigerio com a palavra. Eu vou seguir nesse tema porque é inacreditável, né? Primeiro, assim, eu queria ler. Eu acho que as pessoas deveriam buscar conhecer as coisas. E a gente oportuniza essas coisas na Câmara, em diversos espaços. Nós fizemos um debate aqui, né, vereador Valim, se eu não me engano, o senhor estava presente do Comitê Pop Rua, junto com a Comissão de Direitos Humanos, o vereador Lucas Carenhato, outros vereadores estavam presentes. E eu convidei vereadores para conhecer a hospedagem solidária naquele momento. Tudo bem, só pôde ir o vereador Rafael. Mas nós estamos com esse débito de visitar o Centro Pop Rua. Tem abordagens noturnas aqui, são cerca de 250 por semana. Não vou nem questionar se é possível ou não, mas tem internação compulsória, quando a situação da pessoa, ela não pode responder. Então, não vamos dizer que não pode tocar naquela pessoa. Não, não pode tocar, como tem gente, tem vídeos que eu já vi, e não vou aqui dizer, mas de pessoas batendo em moradores de rua que estavam dormindo. Chegaram e chutando as pessoas. Pessoas chutando, os moradores chorando e que estavam dormindo. Tá? Vou ler uma frase aqui, porque naquele dia que as pessoas vieram aqui, tinha moradores de ruas aqui presente. Tinha moradores em situação de rua. Tinha também pessoas que saíram das ruas, porque naquele momento tiveram algum tipo de apoio. E quando a gente fala na questão da violência, de novo, a questão da violência ocorre porque as pessoas não têm acesso à cultura, a esporte, a lazer, a uma série de coisas em alguns momentos importantes, inclusive nas escolas. Eu, como professora, já vi alunos, estudantes de 13, 14, 15 anos numa linha tênue. Nós, outro dia aqui, homenageamos a Casa Fluência. Aquela casa, lá na Zona Norte, as aprendizagens tiram adolescentes que poderiam ir para o lado de lá. Então, quando a gente fala que tem que ter políticas públicas, e a hospedagem solidária não é uma política pública de Estado, é uma política de algumas pessoas, é isso que se cobra. Ontem foi falado aqui que não tem verbas do governo federal, isso e aquilo. Em agosto, eu estive numa reunião, numa audiência em Porto Alegre, com o ministro dos Direitos Humanos, que ele fez o lançamento deste programa do inverno seguro, inverno solidário, agora me escapou o nome. Ele fez o lançamento em Porto Alegre e o deputado estadual Pepe Vargas estava junto e nós conversamos com o ministro e dissemos, olha, depois das capitais aqui tem que ir para a região da Serra, que é uma região fria e tal, e ele fez também esse compromisso, o vereador Rafael, que foi referendado lá em Brasília, de trazer o programa para cá. Isso é uma política pública, né? Agora, isso que eu gostaria de ler aqui, diz assim, ó, morar na rua é você não ter onde dormir, é as pessoas pularem por você. É as pessoas chegarem e dizer, um cara desse tamanho podia estar numa obra, mas está aí usando drogas, tem muitas dificuldades. Banho é difícil, as necessidades fisiológicas são difíceis, a higiene é muito difícil. Tudo isso vai baixar, você não consegue emprego, você não consegue trabalho, você não consegue estudo. E tudo isso vai baixando a moral e acaba mexendo na sanidade mental. Você não consegue mais controlar as emoções e a humilhação é muito grande. Então, tem gente que vai morar nas ruas e fica com saúde mental abalada a partir desta experiência horrível. Tem gente que entra para a drogadição depois que está na rua. Tem o contrário também.
Só que tem muita gente que vai morar, esse aqui que eu li é do Seu Jorge. Que tem gente aqui que deve dizer, esse cara devia estar na rua até hoje, porque não faz um ano agora, ele foi humilhado, um dos maiores cantores da música brasileira das últimas décadas. Cantor, compositor, ator, fui humilhado quando veio fazer um show aqui, lá no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Quem não lembra disso, porque era negro, porque é negro. Sofreu questões racistas, ele morou na rua. Sabe por que ele morou na rua? Porque com 10 anos ele foi auxiliar de pedreiro. Ele começou a trabalhar de pequenininho. E quando ele tinha 12 para 13 anos, o irmão dele foi assassinado numa chacina lá em Belfort Roxo, numa das favelas do Rio de Janeiro. Ele tentou, desestruturou a família. Ele tentou morar com um tio e depois ele foi morar nas ruas. Ele morou 7 anos na rua. Só que como ele tinha acesso, ele conheceu um grupo de teatro, desses 7 anos que ele viveu na rua, ele fez teatro. E a partir daí ele conheceu o violão e se desenvolveu. Hoje é um compositor, cantor brasileiro reconhecido, né? O que aconteceu naquela noite da chacina, onde várias crianças foram assassinadas, se eu não me engano, 5, 6 crianças, ele chegou mais tarde para chamar o irmão. E ele viu o irmão dele, Vitório, assassinado por quem queria fazer a limpeza de moradores de rua. E hoje ele conseguiu se resgatar pelo teatro, mas ele passou por tudo isso. Então é isso que nós precisamos falar e fazer quando a gente fala de pessoas em situação de rua, que não é morador de rua, né? Porque a gente não quer criar essa pecha que ele mora na rua e não tem saída. Ele é uma pessoa em situação de rua naquele momento. Em Brasília, quando eu fui lá, eles usam um termo até mais interessante, em transição, pessoas em transição para uma moradia adequada, mas tem que ter moradia para eles. Lá, eu fui numa reunião da OAB, que não era da institucionalidade, e naquele dia o Conselho de Direitos Humanos da OAB do Distrito Federal decidiu e aprovou que 5% da lei para as pessoas da aprendizagem, como hoje tem pessoas em vulnerabilidade, tem PCD, seria para pessoas em situação de rua, de morar em transição da rua. Então, oportuniza essas pessoas a dar uma vaga de aprendizagem, quem sabe elas consigam, a partir daquele valor, saírem da rua. É exceção. Nós tem pessoas na rua que agridem, que são violentas, que são isso ou aquilo, tem. Mas tem pessoas que moram nas casas que são assim também. Tem pessoas que estão com uma alimentação adequada e que são violentas. Agora a gente vai dizer que a violência, a sujeira, é só de quem é pobre. Depende do que eu considero violência, né? Se o cara está dormindo na rua e eu chego lá, incendeio, bato, eu estou sendo tão violenta. Eu estou sendo violenta ou não? Ele está atrapalhando uma entrada à porta, então isso me dá o direito de eu chutar o cara. Então, gente, eu acho que é esse o debate que a gente tem que fazer de uma forma racional e não emocional. Eu lembro que quando eu fui aluna de Crisma, a Crisma lá dos Capuchinhos me levaram visitar o presídio. E eu comecei a me interessar. Com 13 anos eu já queria fazer direito, eu ia lá visitar. Teve um dia que meu avô foi assaltado, roubaram o rádio dele, a casa dele. Eu fiquei tão brava naquele domingo, naquele sábado, que eu não fui. Meu pai me levava, me esperava, eu não fui. Mas eu estava agindo de forma emocional. Então, a gente tem que se tirar um pouco desse... é normal essa questão emocional, mas a gente tem que se despir um pouco disso. E, para concluir, eu vou dizer que um dos livros mais importantes que eu li, eu não devia ter nem 18 anos ainda, era O Massacre do Menor no Brasil, o nome do livro. E me chamou a atenção que a FEBEM, na época, batia, fazia horror com as crianças que estavam na FEBEM. Aí os moradores do bairro Morumbi, de São Paulo, fizeram um abaixo-assinado. Sabe para quê, vereadores e vereadoras? Não era para pararem de bater e agredir as crianças.
Era para criar um muro alto para não perturbar quem passava nas ruas do Morumbi. Isso me chamou tanta atenção que me despertou para muitas coisas na vida. É isso que nós queremos fazer com essa situação que existe hoje? Esconder, botar na periferia, matar, fazer um muro ou acabar com aquele sofrimento e dar políticas públicas? Eu, de novo, não vi quem tinha me pedido a parte, desculpa. Obrigado.